Você que é profissional liberal, autônomo e faz o pagamento dos seus impostos por meio de carnê-leão, você já fez a comparação de quanto seriam os seus impostos se fossem pagos como pessoa jurídica? Assistam esse vídeo porque eu vou te passar informações muito importantes e tenho certeza que vai te ajudar a fazer uma análise detalhada para que você faça a comparação da forma que os seus tributos são pagos atualmente, ver os custos e o quanto você irá pagar se for como pessoa jurídica. Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou Lavínia Ramos, esse é o canal que apoia a micro e pequena empresa, o profissional liberal, as entidades sem fins lucrativos, o empreendedor e a você que deseja aprender e conhecer mais sobre o assunto. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, toda semana tem vídeos novos para você. Por que fazer essa análise? Dependendo da forma que atua, você pode exercer as suas atividades como pessoa jurídica. E por que não pagar menos impostos? Eu vou fazer duas simulações de valores, vou fazer a comparação dos impostos que são pagos como pessoa física e fazer a comparação dos impostos que são pagos como pessoa jurídica. Essa simulação é para que você veja que na medida que seu faturamento aumenta, a carga tributária fica muito maior. Então é necessário você fazer a comparação como pessoa física e como pessoa jurídica. Além disso, tem os encargos trabalhistas que também pesa muito e dá muita diferença entre a pessoa física e a jurídica. A maioria das atividades, elas podem optar pelo regime tributário simples nacional. E aquelas atividades que não podem optar, que é a minoria, ainda assim pagam menos impostos, como em comparação à pessoa física. Exercendo as suas atividades como pessoa física, você deve recolher os seguintes impostos: Imposto de Renda Pessoa Física, INSS e o ISS. Lembrando que quando você presta serviços para a pessoa física, você está obrigado a pagar esses impostos. Já quando você presta serviços para a pessoa jurídica em que você prestou os serviços, essa está obrigada a pagar o seu INSS e também o Imposto de Renda Pessoa Física, caso gere. Agora vamos demonstrar as diferenças dos impostos pagos como pessoa física para que você faça uma análise e veja a vantagem de pagar os seus impostos como pessoa jurídica. Eu vou demonstrar para você o valor dos impostos que são pagos através da pessoa física quando ela recolhe por meio de carnê-leão. Agora nós vamos fazer a simulação dos impostos como pessoa física e para isso nós vamos considerar uma receita de R$15.000. Então essa simulação no valor de 15 mil vai ser tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica, para que você possa entender aí a diferença da carga tributária entre um e outro. Então, sobre R$15.000, que é a receita que nós vamos considerar, vamos ver quanto que fica o INSS. O valor do INSS de uma receita considerando R$15.000 não vai ser exatamente R$15.000 a base de cálculo do INSS. Por quê? Porque o INSS tem uma tabela que nós devemos obedecer. Então, nós consideramos o valor do teto, que é R$ 6.433,57. E sobre esse valor do teto, você paga 20%. Esse vai ser o seu INSS. Esses 20% é o valor de R$ 1.286,71. Esse vai ser o INSS, no caso da pessoa física, entendendo que ela teve aí uma receita de R$15.000. Então vamos ver agora o imposto de renda. Esses R$15.000 você vai deduzir de R$ 1.286,71, que foi o INSS, que vai gerar aí um valor de base de cálculo do IR de R$ 13.713,29. Essa é a base do seu imposto de renda. Com essa base de cálculo, na tabela do imposto de renda, a alíquota vai para 27,5%, que vai dar um valor de imposto de renda de R$ 3.771,15, menos a parcela dedutível, que na tabela do imposto de renda você aplica a alíquota e tem a parcela dedutível. Essa parcela é a de R$ 869,36, no caso da alíquota de 27,5%. Então, aplicando essa parcela dedutível, o IR fica no valor de R$ 2.901,79. Este é o valor do IR e, além disso, você ainda paga o ISS. Que o ISS, ele, dependendo da atividade, ele varia de 2% a 5%, depende da atividade e também do município. Então, vamos aplicar aí a alíquota de 2% para ficar um cálculo mais justo. 2% sobre 15 mil, R$300 de ISS. Fazendo o cálculo do imposto de renda, pessoa física, mais o INSS mais o ISS, este total vai dar um valor de tributos de R$ 4.488,50.
Esse é o total de tributos pagos como pessoa física. Mas, nessa primeira simulação, nós não colocamos despesas, apenas a única, que seria o INSS. Então, vamos simular agora o mesmo cálculo com despesas de R$5.000. Vamos supor que você faturou 15 mil e você tem aí de despesas R$5.000, além do seu INSS. Simulando o valor com as despesas, o seu INSS vai ser R$ 1.286,71, o mesmo valor da simulação anterior, tá? O IR, que vai dar a diferença agora. 13.713,29, que é 15 mil menos o INSS, deu esse valor, né? Deu com essa dedução. 13.713,29. Menos R$5.000, que são as despesas que nós vamos simular, ele vai dar um valor de 8.713,29, que vai ser a base de cálculo do nosso IR, tá? Então, essa base de 8.713,29, nós vamos aplicar também a alíquota de 27,5%, que é da tabela do imposto de renda, tabela progressiva. Nesta tabela, aplicando essa alíquota, vai ficar um valor de R$ 2.396,15. E nós temos também aquela parcela dedutível para aplicar e saber, né, aí agora o cálculo do valor do IR, tá? Então, a parcela dedutível é 869,36, que vai ficar um valor líquido do imposto de renda R$ 1.526,79. Aí a gente simulando agora um ISS de 2%, que vai dar R$ 300, o valor total vai dar R$ 3.982,86. Ou seja, uma despesa de R$ 5.000 para uma empresa que faturou 15 mil, mais o INSS também, o recolhimento. Então você vai ter aí um total de impostos para pagar de R$ 3.982,86. Essas duas foram as simulações como pessoa física. Quando você é profissional liberal, autônomo e recolhe, né, os seus impostos como pessoa física por meio de carnê-leão. Agora vamos fazer os cálculos de impostos como pessoa jurídica. Como pessoa jurídica, nós vamos simular atividades permitidas pelo Simples Nacional. Então, no Simples Nacional, ele tem anexos, que são o anexo 1, 2, 3, 4, 5... E para prestadores de serviços, nós vamos simular os dois anexos, que é o anexo 3 e o anexo 5. A maioria das atividades entram nesses anexos. Então, vamos falar primeiro do anexo 3. No anexo 3 do Simples Nacional, tem a tabela. Por que nós simulamos a pessoa física com uma receita de R$ 15.000? Justamente para fazer a comparação com a pessoa jurídica, onde na tabela do Simples Nacional considera uma receita, na primeira faixa da tabela, o faturamento de até 180 mil por ano, que dá justamente isso, os R$ 15.000 por mês. Por isso, nós pegamos essa base de cálculo para fazer a comparação com a pessoa física. Então, considerando uma atividade do anexo 3 do Simples Nacional, vamos ver as alíquotas dos impostos e como que você paga esses impostos. Vamos lá. No anexo 3, a primeira faixa, a alíquota é de 6%. Prestadores de serviços, anexo 3 do Simples Nacional, a alíquota de imposto da primeira faixa, que é faturamento até 180 mil por ano, 6%. Neste 6% de impostos que você paga, ali você já está pagando o PIS, o COFINS, o imposto de renda, pessoa jurídica, a contribuição social, o ISS e também a contribuição patronal. São todos esses impostos que você paga em uma única alíquota de 6%. Considerando a receita de R$ 15.000, este 6% fica no valor de R$ 900. Esses são todos os impostos que você paga como pessoa jurídica. Além disso, você pode pagar o seu INSS com a referência de um salário mínimo. E a alíquota do INSS, no caso de sócio empresário, é 11%. Então o valor vai ficar bem menor. O INSS, né, sobre 11%, dá R$ 121. É claro que você não precisa recolher o seu INSS por um salário mínimo, você pode recolher pelo teto. Mas você também tem a opção de recolher sobre um salário mínimo e o lucro que a sua empresa te dá, ele é distribuído para a pessoa física, para o sócio, que é um lucro isento. Já o Prolabore é tributável, então você paga aí menos impostos como pessoa física, tendo uma retirada menor e tendo a distribuição de lucro maior, que é isento. Tem essa vantagem. Então vamos lá, o valor total dos tributos mais o INSS que você vai pagar dá R$ 1.021, que é os R$ 900 dos impostos, e mais os R$ 121 do INSS. Isso foi a simulação das atividades tributadas pelo anexo 3 do Simples Nacional. Então aí você já vê uma diferença entre impostos pagos pela pessoa jurídica e pela pessoa física. Agora vamos ver os impostos que são pagos, no caso de prestadores de serviços, pelo anexo 5 do Simples Nacional. O anexo 5 do Simples Nacional,
que é sujeito a fator R, ele tem duas tributações. Como que funciona isso? O anexo 5, para prestadores de serviços, algumas atividades que são tributadas pelo anexo 5 do Simples Nacional têm as duas tributações. Essa tributação, ela é decidida da seguinte forma. Ela tem como referência a sua folha de pagamento, que no caso é baseado pela receita. Então, numa receita de R$15.000, se a sua folha de pagamento ela for de 28% para cima, a sua tributação do anexo 5 passa a ser na tabela do anexo 3, que é uma alíquota menor que a primeira faixa dá 6%. Agora, caso a sua folha de pagamento seja 28% sobre a sua receita, 28% para baixo, abaixo, aliás, de 28%, a sua tributação vai para o anexo 5, que é uma alíquota maior de 15,5% da primeira faixa de tributação. Quando a gente fala da primeira faixa de tributação, é que obedece ali um faturamento de 180 mil por ano. Esse é o limite da primeira faixa. Então, para o anexo 5, a tabela da primeira faixa é 180 mil por ano e a alíquota é 15,5%. Já do anexo 3 do Simples Nacional, a alíquota é 6% da primeira faixa de tributação. Vamos ver os cálculos do anexo 5, considerando uma folha de 28% sobre a receita acima. Então, como é que ficam os valores? De INSS, uma folha de 28% acima, você vai pagar R$ 462 de INSS. O que eu considerei como base de cálculo do INSS? R$ 4.200. Tá? Que seria 28% sobre 15 mil, que é a receita. Então, R$ 462 é o INSS. O IR vai dar R$ 205,90. E os impostos, o total de impostos, dá R$ 900, que é como a folha de pagamento ela está de 28% acima, ele entrou ali na tabela do anexo 3, que é 6%. Então, ficou R$ 900 ali de impostos. E o total disso tudo dá R$ 1.567,90. Isso, atividades tributadas pelo anexo 5, que foi para a tabela do anexo 3, por conta da folha de pagamento, que é 28% acima sobre a receita. Agora, na tributação das atividades do anexo 5, em que uma folha de pagamento é inferior a 28%, vamos supor que você faturou os R$15.000, porém você quer recolher aí o seu prolabore, de repente, sobre um salário mínimo. Como que fica isso? O valor do INSS, como já foi simulado, é R$ 121, é o valor do INSS. E os impostos, você vai pagar naquela tabela do anexo 5, que a primeira faixa é 15,5%. Então, o valor vai dar R$ 2.325. E somando com os 121 do INSS, vai dar um total aí de R$ 2.446. Então, se você fizer a comparação dos impostos pagos como pessoa jurídica, que seria na tabela do anexo 5, a folha de pagamento acima de 28%, abaixo de 28%, e também a tributação pelo anexo 3, os impostos são bem inferiores do que a pessoa física. É claro que neste valor de receita de R$15.000 não dá uma diferença tão grande. De repente você vai olhar essa comparação, vai olhar essa simulação e vai dizer, mas não tem tanta diferença, não é muito valor. Mas na medida que a sua receita ela vai aumentando, você vai ver que a diferença ela vai ficando bem assim significativa. Então é bom você considerar assim essa simulação para que você decida qual a melhor tributação para o seu negócio. Agora nós vamos fazer a comparação, agora eu vou fazer a demonstração dos encargos trabalhistas, para que você veja também a diferença da pessoa física com a pessoa jurídica, o quanto você pagaria na pessoa física e na pessoa jurídica. Os encargos trabalhistas da pessoa física, eu fiz uma simulação, no qual você vai contratar aí um funcionário com salário de R$ 1.800. Vamos ver quanto é que ele vai pagar de INSS e de FGTS. O valor do INSS desse funcionário, ele vai ficar em R$ 585 como pessoa física. Por quê? Porque na pessoa física você paga o INSS de segurado, que é o funcionário que você está contratando, você paga o INSS patronal, que é 20%, você paga a alíquota FAP, que ela vai de 0,5% a 1,5%, então ela pode ser 0,5%, 1% ou 1,5%, e você paga a alíquota RAT, que geralmente é 2% a 3%. Então, o que eu fiz? Eu apliquei uma alíquota de 32,5%, ficou uma média aí, que essa média ela dá entre 31,5% a 33,5% até 34%. Vamos aplicar uma alíquota de 32%, isso para o INSS. Então, o INSS, de 32,5% para um salário de R$ 1.800, você paga R$ 585. Então, é um INSS bem alto para um valor de salário de R$ 1.800, não é?
Agora o FGTS, o valor é de 8%, que vai ficar R$ 144. Esse é o valor dos encargos trabalhistas como pessoa física, 144 de FGTS, R$ 585 de INSS. Agora vamos ver como ficam os encargos trabalhistas como pessoa jurídica. Na pessoa jurídica, o mesmo salário de R$ 1.800, você vai pagar de INSS apenas o INSS alíquota de segurados, que vai ficar assim. O valor de INSS de segurado é R$ 138,50, que ele começa com 7,5% mais 8%, dá R$ 138,50 de INSS. E de FGTS é a mesma coisa que a pessoa física, R$ 144. Então você percebe ali que os encargos trabalhistas da pessoa física e da pessoa jurídica têm uma diferença enorme. O que você precisa considerar no pagamento de impostos como pessoa física em comparação à pessoa jurídica? Não só os impostos federais, no caso, imposto de renda pessoa física, imposto de renda pessoa jurídica, ISS que você paga, o seu INSS, você não só considera isso, mas também os encargos trabalhistas, que você, quando contratar um funcionário, você vê a diferença aí entre o INSS da pessoa física e da jurídica, é bem considerável. Espero ter esclarecido vocês com essa análise tributária para que você faça a comparação a fim de que você possa escolher a melhor forma de tributação para o seu negócio. Vou deixar aqui o card do vídeo, tipos de empresa, qual escolher. É muito importante você assistir esse vídeo, porque neste vídeo eu falo dos tipos jurídicos de empresa, eu falo da forma de tributação e ali você vai neste vídeo poder decidir qual o melhor tipo de empresa para a sua atividade. Você gostou deste vídeo? Então dê o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Se ficou alguma dúvida, posta nos comentários que eu vou te responder. Muito obrigada e até o próximo vídeo.